Mas, professor, me diga algo sobre a questão do cotidiano para que nós possamos, então, continuar esse bate-papo aqui. Dê um exemplo aí que eu sei que você deve ter muitos. Pois bem, a comunicação no dia a dia, no cotidiano, ela é decisiva no futuro, na vida de qualquer profissional. Seja ele um mototaxista, seja ele um piloto de aeronave, seja ele um piloto de transporte marítimo, como eu sei que o professor Arroio tem este brevet. É brevet que chama? É quase isso, professor. É uma autorização para navegar nas águas, digamos, rasas. Eu não posso atravessar o oceano, mas aqui na beira-mar dá para levar. Atravessou o oceano, vindo de Portugal para cá? Depende. Se o cara se perder nas correntezas e nas ventanias que possam levar, já foi, está lá. Agora, é difícil, é difícil. Professor, antes que eu entre no cotidiano, você passou algumas décadas na Alemanha, em Berlim, em Munique. Onde foi que você passou? Cerca de 20 anos? Ou quase 20 ou mais? Foram um pouquinho mais. Mas 20 anos exclusivamente inteirinhos dentro da Alemanha. Mais precisamente na cidade de Berlim, onde a cidade de Berlim era a capital da Alemanha chamada comunista, que era a Alemanha Oriental, e que tinha lá muitas coisas interessantes, que mais tarde, com a caída do muro, que foi em novembro de 88... Você estava lá na caída do muro? Eu estava lá em cima do muro, quebrando ele junto com aquela população toda, cumprimentando todo mundo, bebendo cerveja alemã com ele. A Alemanha comunista era Bonn, não era não? Não, a capital. Bonn era da Alemanha capitalista, que passou imediatamente a ser... Você lembra que o presidente naquela ocasião, presidente não, primeiro-ministro, era o... Rapaz, me fugiu o nome. Mas foi ele que, depois, mais tarde, unificou as Alemanhas, quando passou, então, a Alemanha a ser só um país, como era antes da criação do muro, que foi, naturalmente, algo que ocorreu com influência dos países, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Rússia. Cada um pegou um pedaço da cidade de Berlim, dividiram aquilo tudo e aquele muro foi construído, não por eles, pelos próprios alemães orientais. Mas, enfim, professor, ali... Professor, vamos lá. Você tinha... Eu vou dizer, eu tive uma vez uma aluna de oratória, isso tem uns 15 a 20 anos, que ela me falou que morou na Alemanha, né? Na Sim. Alemanha Ocidental. E eu disse, que bom, então você deve falar bastante alemão, né? Germânico. Ela disse, não, eu falo mais ou menos. E eu perguntei, você fazia o que na Alemanha? Ela disse, não, eu trabalhava num restaurante, na cozinha de um restaurante. De quem era esse restaurante? Aí ela disse, do português. Do português. Aí mexi para lá, mexi para cá, esse português era você. Olha, professor, tá vendo aí? De português, como é que era? Porque... Era assim, veja bem, os portugueses que iam lá diziam, esse é o Brazuca. E os brazucas que iam lá diziam que era o português, porque a minha vivência nos primeiros anos em Berlim foi só com os alemães. Posteriormente, comecei a conhecer pessoas da nossa língua que eram os portugueses, porque a comunidade portuguesa em Berlim era muito grande, não só em Berlim, como toda a Alemanha. O povo português na Alemanha é reconhecido como sendo um grande povo trabalhador. Então, todo alemão gostaria, e não sei até hoje, creio que seja assim, gostava muito de ter empregados, ou funcionários, ou colaboradores, melhor dizendo, portugueses, que eram dedicados, são dedicados e sabem trabalhar. Então, convivi com muitos portugueses, em especial na gastronomia. Eu também trabalhei com a Lufthansa, em Tegel, no aeroporto de Tegel, em Berlim. Foram 2 anos até eu entrar nessa história de comprar um restaurante, digo a você que foi assim uma aventura estreante, mas eu não faço. Quem lançou a lambada na Alemanha foi você, não foi? Foi. Não fui eu que lancei lá, professor, mas dancei muita lambada. Agora... É verdade que o atual presidente da República, Lula, quando esteve em seu restaurante lá na Alemanha naquela época? Esteve lá.
Esteve lá, ele era um candidato já aqui, numa das eleições que ele perdeu para o Henrique Cardoso, e já tinha naquela época, naturalmente, quem era a favor dele, já tinha quem era contra. E é muito difícil você, nesses momentos, contornar essa situação. Tem que ter muita habilidade, muito diálogo para evitar o choque, porque as pessoas, professor, é assim, vou explicar rapidamente para que aqui entendam. Quando você, na Alemanha, elege um candidato, quando você vota para um candidato, você assume a responsabilidade, como eleitor, de cobrar desse cidadão, desse político, que ele cumpra as suas obrigações. Então, não sou eu que votei no outro que vou dizer a você, vai lá, ou eu vou criticar o político que ele votou. Ele próprio tem a consciência, como eleitor, que ele votou no cara errado. Ele diz assim, não, peraí, eu votei, mas ele não está cumprindo nada do que ele fez. Eu vou atrás dele, vou criticar e vou fazer a minha crítica para ele. Aqui, professor, as pessoas assumem um compromisso com o seu eleito, com o seu político, de tal maneira que se você disser alguma coisa que aparentemente é contra aquele político, eles avançam em você que nem louco, seja da esquerda, seja da direita, eu estou exagerando um pouco, é claro, defendendo aquele político como se fosse um familiar, como se fosse um parente próximo, e as pessoas não entendem. Gente, se eu votei com o professor Barroso para que ele seja o prefeito de Santo Antônio, e depois que ele está lá, ele não cumpre 10% daquilo que ele prometeu durante a campanha, eu enxergo que, como eleitor dele, eu tenho a obrigação e o direito até de cobrar. Agora, não tenho que estar em cada discussão defendendo o Barroso, porque ele não cumpre aquilo que ele prometeu. É o que nós fazemos aqui, e na Alemanha é o inverso. Eu cheguei a votar lá, porque você sabe, eu me naturalizei alemão na época, fui casado com uma alemã, meu filho está lá até hoje, já sou avô de 3 crianças, as quais ainda não vi pessoalmente, vejo só aqui pelo celular. Conheci seu filho, um menino muito bom. Conheceu. Ele tinha 21 anos quando ele veio passar um ano aqui comigo. Foi, e ele foi fazer estágio como engenheiro em Pernambuco, em Recife, não foi? Foi. Ele fez lá, aprender na prática, fazendo uma série de coisas e tal e tal. É isso mesmo, professor. E nós, com essas andanças, vamos adquirindo certa experiência. E que se nós, brasileiros, tivéssemos a sabedoria de aproveitar a experiência alheia, nós viveríamos muito mais tempo tranquilos do que essa loucura que, às vezes, é a ansiedade do que vai acontecer amanhã, do que vai ser se eu ficar nessa direção. Porque nós não aceitamos a experiência do outro. Quando você diz a alguém assim, olha, casamento é difícil, casamento não é uma coisa fácil. Aí o cara olha para você, ou a mulher é igual, e diz assim, foi o teu casamento que não deu certo, mas o meu vai dar certíssimo. 6 meses depois você encontra as figuras e ele diz, rapaz, você tinha razão. Pois é, você não me ouviu. Então, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, professor, mas para entender que nós não assumimos a experiência do outro. Se você ler aquele livro que você me recomendou há cerca de 15 anos, Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, ele tem nos seus capítulos um que diz exatamente isso. Se nós tivéssemos a sabedoria de aceitar a experiência alheia, nós ganharíamos 20 anos na nossa trajetória na área profissional. Por quê? Nós passamos sempre, primeiro pela experiência, adquirir o conhecimento prático, para depois começarmos a ter. Por exemplo, quantos anos leva um advogado para se formar em direito? Não estou falando da faculdade. 4, 5 anos. 5 anos, vamos colocar. 5 anos, pronto. Depois, ele vai fazer, se ele não fez durante o período de estudos um estágio, ele vai para algum lugar onde ele vai passar praticamente por um estágio. Porque se ele sai só da teoria, é o que eu falei sobre você no início, você não é um teórico baseado em ensinamentos de livros, você tem a experiência profissional. Sei lá quantos milhares de alunos você auxiliou, ajudou a descobrir qual era a missão de cada um deles, ajudou o cara a aflorar a sua inteligência, digamos, enfim, aquilo que ele tinha mais dentro de si, o que ele podia fazer. Então, o camarada faz 5 anos de faculdade, mais 2 aninhos que sai ali de uma experiência profissional no escritório, e aí ele quer fazer, por exemplo, uma especialidade. Ele vai começar a estudar de novo para ir para uma determinada direção. Ele leva, professor, entre 7 e 8 anos aprendendo, para depois desse tempo todo, ele começar a se julgar ou se considerar um advogado. Porque enquanto ele não for, na prática, e nós sabemos, professor,
e a jurisprudência está aí para nos provar isso, que se o camarada estiver só na teoria das leis, ele quebra a cara, ele precisa estar se atualizando através da jurisprudência. Aliás, professor, eu costumo dizer, o autodidata é uma teoria minha, não sei se nós já conversamos sobre isso. O autodidata do século XXI não é o camarada que um dia entrou numa biblioteca e começou a estudar, não. O autodidata do século XXI é o profissional que sai da faculdade, que faz uma especialização e que, a partir do momento que ele começa a trabalhar, ele continua aprendendo, estudando, através, por exemplo, o advogado da jurisprudência. Porque se ele ficar só na teoria que ele teve na faculdade, 6 meses depois ele está desatualizado. Aí você fala, e o médico? O médico é a mesma coisa. Todos os dias nós temos novos medicamentos, novas experiências, novas descobertas para curar determinadas doenças. Por exemplo, há 20 anos você não falava em hepatite C, você falava em cirrose. Há 20 anos não tinha cura, hoje tem. Então, essa atualização, ela vem mesmo depois da faculdade. É o que eu chamo de o autodidata do século XXI. Porque, professor, você tem essa experiência e conhece. Há cerca de 30 anos, o camarada saía da faculdade, pendurava o seu diploma na parede, que era para todo mundo ver que ele tinha feito uma faculdade, e ficava ali pendurado e ele era o bambambam. Hoje, se nós não atualizarmos diariamente, podemos perder uma série de coisas. Você pode até me perguntar. Sempre aqui avisei, trabalhando, para não me ligar, mas tudo bem. Saí um pouquinho do ar, professor, porque ligaram para mim, eu estou usando aqui o celular, já avisei para não ligar, porque eu não uso a internet daqui, eu uso a internet do meu celular, que é muito melhor. Mas, enfim, professor, o que eu quero chamar a atenção... Esse telefonema foi de Berlim ou foi de Varsóvia? Não, foi de São Paulo, porque nós estamos tendo aqui na Irmandade, professor, a qual você, para ser iniciado, em determinado momento, é dito assim, haja luz, você abre os olhos e renasce. Eu não posso falar mais do que isso. E aí a tua vida reinicia-se desde o zero. Você nasce ali naquele momento e é essa palavrinha que você diz, Deus disse, que haja luz, que haja os mares, que haja os peixes, que haja os animais, enfim. E lá também, você está com o olhinho fechado, que haja luz. As luzes são acesas e você começa uma vida nova. Mas voltando ao que nos interessa, professor. Nós vivemos eternamente aprendendo. Eu não considero que sejamos eterno aprendizes, mas somos, sim, aprendizes no cotidiano. Porque todo dia tem algo novo para aprender. Se eu lhe perguntar, vai, diga. Professor, no caso do cotidiano, inclusive tem Sim. jovens que vivem tremendos conflitos, porque ele tem dificuldade. Numa entrevista de emprego, por exemplo, ele terá de se manifestar, terá de responder as perguntas, terá de se comunicar verbalmente e fisicamente, através das suas expressões faciais, através das suas expressões corporais. E ele terá e tem muita dificuldade de se expor publicamente. Veja, vai estar em jogo o futuro dele, a sobrevivência. E ele tem muita competência, muita capacidade. Mas no momento em que ele se senta à frente do entrevistador ou da entrevistadora, dá um branco em sua memória, ele fica com as pernas totalmente bambas, as mãos ficam trêmulas, suadas, a boca fica muito seca, dá um nó na garganta, o seu emocional fica totalmente abalado. E aí aquele jovem, aquele profissional, aquela pessoa que tem muito a dar àquela corporação, àquela empresa, àquela instituição, ele é descartado como se fosse alguém despreparado para exercer aquela atividade profissional por conta dessas posturas sintomáticas que ele demonstrou no momento da entrevista. Certo? Daí a importância de um preparo prévio, dele estar sendo acompanhado por um instrutor, por um profissional, para que ele possa realmente não só prestar um bom serviço àquela empresa sendo aprovado, mas também trabalhar sua autoestima, porque ele, com certeza,
ele sairá dali com a estima lá embaixo, sairá com os ombros caídos, com os olhos fitos ao chão, na postura de um derrotado, por conta de uma orientação. Então, essa oratória, esta comunicação do cotidiano, ela é quem vai construir o grande oceano, né? Porque quem faz os rios são os riachos, e os rios fazem o oceano. E aí, aquele gigante, aquele grande profissional que está ali no púlpito, falando no seminário, numa palestra ou algo similar, ele tem uma trajetória, ele tem uma história, né? Ele não começou ali. Ele teve uma orientação, ele buscou e busca se aperfeiçoar diariamente, porque o saber e o conhecimento da arte retórica é algo que a gente deve buscar e aperfeiçoar todos os dias.